Antônio Gomes da Costa Neto pela contribuição valiosa, a exemplo das anteriores, e convido agora para falar em nome da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na verdade, dois expositores que irão dividir o tempo. O doutor Abiezer Apolinário da Silva, que é o presidente da Comissão Jurídica Nacional da Convenção, e, posteriormente, o doutor Douglas Roberto de Almeida Batista, que é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção. O prazo é de 15 minutos e os expositores podem dividi-lo como lhes aprouver. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, doutor representante do Ministério Público, demais membros da mesa, trago a saudação em nome das duas entidades representadas, citadas. A primeira, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela está no Brasil, estabelecida desde 1911. São 104 anos de existência neste país e ela se faz representar aqui neste evento pelos dois segmentos convencionais, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, pelo ilustre bispo Ivan, que certamente falará em seguida. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela congrega hoje, segundo o censo demográfico do IBGE em 2010, cerca de 12.300.000 adeptos em todo o país. E a Convenção Geral, ela congrega a CGDB 80.000 ministros que exercem essas atividades religiosas em todo o país. É uma igreja que está nas capitais, nos municípios, nos distritos, nos rincões, nas fazendas, naqueles lugares que muitas vezes só tem a delegacia, a prefeitura e a Assembleia de Deus. Essas duas entidades, elas, existindo no Brasil durante tantos anos, têm a missão precípua de difundir a religião. Paralelamente a isto, elas também voltadas para o atendimento da população mais pobre, mais carente, desde há muitos anos, montou muitas vezes atrás dos seus templos uma escola primária para ensinar não a religião, mas o antigo curso primário. E este que vos fala é produto disto. 50 anos atrás, fiz meu curso primário num salão anexo a um templo. Nessas escolas não havia, como não há até hoje, a preocupação de transmitir o ensino bíblico, religioso, a doutrina, visto que essa doutrina, esse ensino da religião se faz numa outra organização muito comum na Assembleia de Deus, a chamada Escola Bíblica Dominical, onde, nos dias atuais, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil edita cerca de 5 milhões de revistas de ensino doutrinário desta igreja, separadamente, sem misturar. A grande questão, na visão das duas entidades representadas, é a distinção que tem que se fazer entre dois direitos, aliás, 3 direitos constitucionais. Primeiro, o direito à crença livre. Está dentro, na lista daqueles direitos individuais que a Constituição coloca o indivíduo
até contra o Estado. Ele tem o direito de vir contra o Estado perante as autoridades competentes de julgarem, para fazer valer o seu direito individual, como liberdade de consciência, direito à vida, direito à propriedade e outros mais. Mas também existe um outro direito, o direito de culto, que não pode ser confundido com o direito de crença. O direito de crença, como disse, é aquilo que o cidadão escolhe crer naquilo que entende que deve crer. Se alguém toma uma caneta como seu Deus, deve ser respeitado por isso. Mas o outro é o direito de culto. O direito de culto, esse a própria Constituição estabelece que tem que ser feito na forma da lei. Então, entendemos que o ensino religioso, diferentemente do ensino da ciência da religião, esse ensino não deve realmente ser motivo de matéria obrigatória nas escolas públicas brasileiras. Até porque a própria Constituição, que assegura esse direito ao ensino religioso, declara que ele é optativo. Todos nós que já temos aqui vários anos de formados, mais de 30 anos de formação profissional, sabemos que naquela época existiam aquelas matérias optativas, que se escolhia o que se queria dentro daquela liberdade, que matéria cursar. E faz-me lembrar um conhecido meu, que fez um curso de engenharia agronômica na Rússia, há quase 50 anos atrás. E naquele país comunista, naquela ocasião, a ele foi oferecida a opção de matérias, e uma das matérias era canto lírico. Era engenheiro, o curso de engenharia, e aí ele foi oferecido a oportunidade, se quisesse, de fazer o curso de canto lírico, e se tornou um grande tenor, um homem que cantava, e creio que ainda canta muito bem. O ensino da religião, o ensino religioso no Brasil está nesse campo, no campo da opção, da escolha, não é um positivo, não pode nem deve integrar, tampouco, a grade curricular obrigatória para a formação acadêmica do cidadão. Diante desse quadro, é de se observar que Vossa Excelência, como relator dessa ação, que já endosso o coral uníssono de parabenizá-lo pela iniciativa de provocar o debate, algo inédito no nosso país, mas muito louvável, de que já, tempo esgotado. Não, são 7 minutos e meio. 7 minutos e meio. Do tempo, mas a divisão do tempo é a eu reservei para ele 5 minutos. Pela fé. Entendemos que as escolas, as entidades de ensino poderiam, cumprindo a lei, e pelo que ficou bem exposto aqui pelos demais brilhantes expositores, é de que parece que o Estado está leniente, não está querendo enfrentar a questão, e quando enfrenta, às vezes enfrenta de maneira canhestra, não como deve. Fazendo o quê? Primeiro, pela seleção de professores com formação acadêmica, inclusive a Universidade Federal do Rio de Janeiro concede o título de teólogo, curso regular, curso acadêmico, teólogo, que, por sua vez, se candidatariam aos concursos públicos como a entidade que eu até fiz a questão de anotar, o CONCED sugeriu. Concursos públicos, professores preparados, que manifestariam naquela ocasião da inscrição para o concurso qual a sua formação religiosa, como se fosse um sistema de cota hoje tão em voga no Brasil.
e aquele professor selecionado, academicamente preparado, as escolas teriam, então, que montar a estrutura que o aluno ou seus pais, escolhendo aquela formação adequada, nela seria ministrado o ensino religioso, sem, todavia, violentar o direito de escolha. Terminando a minha fala, para passar para o professor Douglas, dentro do tempo que me resta. Eu, com todas as vezes, ministro, eu estou olhando a sua posição no processo, daquela fábula de que contam que um grupo de ratos se reuniu numa assembleia para discutir o que fazer com Farofinho, um gato que não dava trégua aos ratos. Naquela assembleia dos ratos, alguém deu uma ideia brilhante, que coloquemos um guizo no pescoço de Farofinho, e quando ele se mexer, tocará o guizo e nós nos recolheremos. Aí tinha um gato velho, experiente, lá no canto, pediu a palavra. Sim, a ideia é boa, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço de Farofinho? Obrigado. Convido o doutor Douglas Roberto de Almeida Batista. O senhor tem 5 minutos restantes. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, senhoras e senhores expositores, muito digna assistência, bom dia. A parte que me cabe nessa exposição diz respeito ao quesito das experiências dos sistemas estaduais do ensino religioso. A prática do ensino religioso, excelência, na escola pública do ensino fundamental brasileiro, adota o modelo confessional, com exceção de algumas iniciativas pontuais. Portanto, a posição das Assembleias de Deus do Brasil é de que o ensino confessional, sendo a praxis educacional, não fere o princípio de laicidade. Ao contrário, o ensino confessional fortalece o princípio da neutralidade estatal, pois impede que o Estado interfira nas convicções religiosas do cidadão. E, salvo o melhor juízo, este foi o entendimento do Constituinte e do legislador da LDB, quando manteve em ambos os textos a matrícula de cunho facultativo. Ou seja, o aluno vai se matricular na confissão de fé que já professa, evitando assim o proselitismo e o doutrinamento estatal, mantendo desta forma o princípio da laicidade, que vale a pena repetir, a não interferência das convicções religiosas do cidadão. A proposta de ensino não confessional, no nosso entendimento, provocará a prática proselitista de tendência religiosa do professor não confessional, e até mesmo no estabelecimento dos parâmetros curriculares das unidades federativas do Brasil. E esse também é o entendimento do Ministério da Educação e Cultura, quando exarou o parecer 97/99 do Conselho Nacional de Educação, afirmando que não cabe à União estabelecer os conteúdos curriculares do ensino religioso, mas que os sistemas estaduais devem cumprir a lei e ouvir as entidades civis religiosas do Estado a que pertence. Portanto, a posição das Assembleias de Deus no Ministério de Missão, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, entende que a laicidade estatal não pode impedir o ensino religioso confessional, porque isso acontece nos estados laicistas, e o Brasil é um estado laico e não laicista. A diferença é pontual. Estado laico não fere o conceito de liberdade religiosa, e o laicismo é fundamentalista. Ele impõe ideologias. Portanto, a posição final é de que, salvo o melhor juízo, a legislação em vigor, ela se inclina para o ensino confessional. Se este ensino confessional não é
praticável, então deve ser implicado em alteração dos textos promulgados. Mas o que está promulgado e o que está em vigor é ensino de cunho confessional. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Abiezer Apolinário da Silva e ao doutor Douglas Roberto de Almeida Batista e convido